Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio IBBN em São Paulo, Brasil, hein? Iniciando mais um programa Talking Business. Uma boa noite para você que está aí sintonizadinho na 21ª edição. Você acredita? Que bênção, hein? 21 programas já e hoje, 6 de outubro de 2022, um tempinho nublado lá fora, mas agora são pontualmente 20 horas em São Paulo. Vá tomando seu caderninho, vai pegando para tomar nota que o programa hoje está incrível, hein? Muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu carinho. Estaremos juntinhos até as 21 horas. Olha que bênção. Talking Business é um programa cuidadosamente preparado para você, meu amigo, minha amiga empreendedora, que já tem o seu negócio ou ainda para aqueles que querem dar um passo para criar o seu próprio empreendimento. Ou seja, um programa que fala de negócios e respira negócios e foca no empreendedorismo. E hoje aqui na mesa, Zé, boa noite, Zé. Como sempre, nota 10, Joyce do outro lado, Tânia também, Deus abençoe todos vocês, juntinhos para fazer um programa maravilhoso aqui, muito obrigado a todos vocês. São 20 horas e 2 minutos, sou Luiz Baroni, e para você que quer participar conosco, já está aberto as nossas linhas 2345 7073. Ou pelo WhatsApp, pega aí a sua caneta, anota aí 0 operadora 11 97342 3788, ou no YouTube, entra nas nossas redes sociais e estaremos juntinhos. Envie sua pergunta, seu comentário. Nossa equipe vai estar aqui para responder a sua pergunta e bater um grande papo, hein? Aquele papo maravilhoso, super legal. E retirar a todas as suas dúvidas. Como dizemos sempre aqui na Igreja Batista das Boas Novas, em primeiro lugar, muito obrigado, Jesus, por mais um programa. Deus é o dono do meu negócio e Ele é o nosso sócio majoritário. Com Jesus no barco, tudo vai dar muito certo. E hoje no nosso programa, nós vamos falar como identificar novas oportunidades de negócio. Mas para isso, eu não estou sozinho aqui nos estúdios, hein? Temos duas super feras aqui no estúdio, convidados aqui com eles para nos ajudar a falar desse tema. Marielle Machado, uma boa noite para você, como vai? Boa noite, Baroni, tudo bem com você? Uma honra estar aqui junto com vocês. Obrigado. Privilégio, né, por esse convite. Eu sou Marielle, tenho 45 anos, mãe, empreendedora, uma pessoa que gosta de ajudar o próximo. Venho de uma família com um DNA muito forte em vendas. Uau. Né? Então, acho que isso está incutido dentro da nossa família. E um outro DNA que eu identifico como característica da nossa família é ajudar o próximo. Olha. Então, assim, eu lembro assim da minha avó pequena e quando acontecia qualquer coisa com alguma pessoa na rua, minha avó sempre pronta para ajudar a pessoa e receber, e assim foi. Então, assim, eu me considero hoje como uma pessoa que cheguei aos 45 anos na maturidade. E crescendo junto, e Deus trabalhando, e Deus lapidando aí o processo. E me sinto uma pessoa capaz de empreender e de ajudar o próximo. E de estar junto, lado a lado aí da minha família e do meu trabalho que eu amo, que eu faço. Que é maravilha, hein? Deus abençoe. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Né? Alessandro Machado aqui também apresentando o convite. Uma boa noite para você. Uma boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme, como a Marielle falou há pouco, fazer parte daqui com vocês. Eu sou o Alessandro da Marielle, né? Costumo falar. E a Marielle do Alessandro? Exatamente. Vocês são casados, é isso? Isso, nós somos casados há 20 anos. 20 anos juntos. Na realidade, nos conhecemos há mais tempo, né? Na verdade, há 27 anos, mas casados há 20 anos. Olha, 20 anos juntos nesse segmento empreendedor. Então, todo empreendedor pode amar também. Pode ter um bom relacionamento, deve amar. Deve amar também. Tem que ser os dois juntos. Olha só, primeira vez aqui em 21 edições, primeira vez que a gente entrevista um casal aqui dentro do estúdio. Que maravilha, viu? O que eu acho legal do casal trabalhando junto, apesar o casamento, a vida, o dia a dia não é fácil, né? Imagina empreender junto. Pois é. É um desafio muito grande. Aliás, eu ia perguntar isso para você, como é que é isso? Não é fácil, mas a gente sempre, os dois trabalhando junto, a gente sempre olhou o negócio de duas formas diferentes, né? O Alessandro sempre foi na parte assim mais de olhar o negócio de uma forma mais técnica. Eu sempre fui a forma de olhar o negócio com o coração, e humanizar o negócio. Então, acho que foi esse casamento que deu certo.
A gente sempre chegando junto no cliente, um olhando uma solução, o outro olhando a outra solução, e a gente sentando junto para debater e vamos aplicar tal situação. E foi isso que deu muito certo no nosso relacionamento. Isso mesmo. Puxa, Love Story, Love and Air. É esse? Olha só, apaixonados aqui dentro do ar, né? Mas parabéns. Gente, hoje o tema é busca de oportunidades, ou seja, buscar naturalmente novas oportunidades e iniciativa. Em 1993, a ONU, através da Unesco, fez um trabalho bonito, pesquisando mais de 5.000 empresários para ver quais são as características empreendedoras que eram mais proeminentes, ou seja, o que é que fazia com que esses empresários fossem bem-sucedidos. E uma das características era justamente essa, a busca por oportunidade, ou seja, tinham iniciativa. Eles iam no mercado, faziam um levantamento de campo e tinham oportunidade. Inclusive o nosso tema vai começar por aqui hoje. Vocês devem ter uma história, não tem? Sim. Ou seja, por onde vocês começaram a história de vocês, porque hoje para falar de oportunidade de alguém que era no passado na CLT e passou a ter o seu próprio empreendimento. Conta um pouco da história de vocês. Bom, vamos lá. Eu e a Marielle, nós trabalhávamos numa empresa voltada de tecnologia, tá? Por 19 anos. Então, começamos bem pequenininho, uma carteira de cliente bem pequeno, começamos a ganhar um pouquinho de espaço, começamos a ter um pouco de visibilidade no mercado corporativo, tá? E todo final do ano nós temos em prática como casal de colocar uma meta para o próximo ano. Uau. Então, ano passado nós sentamos, essa mudança que está, essa globalização, digamos assim, tecnologia muito nova, muita coisa nova, se atualizando, nós optamos por procurar algo diferente. Tá? Então, nós fomos atrás de algumas franquias, alguma coisa voltada até no próprio segmento nosso, que era voltado para a tecnologia, a parte de informática. E aí teve uma oportunidade de conhecer um segmento imobiliário. Eu falei para a Marielle, vamos pensar em algo diferente para o ano que vem? Ela, o quê? Ela falou assim, segmento imobiliário. Ela falou, você tá louco, segmento imobiliário não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Hoje, eu falei assim, nós precisamos sair da nossa área de conforto e precisamos nos reinventar. Nos reinventarmos. Olha essa só. Foi a chave. Eu falei assim, vamos no mercado, né? Foi isso mesmo. E aí a gente começou a estudar a possibilidade. De início, realmente, como ele disse, eu fiquei meio assustada, porque a gente acaba caindo numa zona de conforto, né? Você está bem onde você está. E, de repente, partir para um novo negócio, onde você não tem o conhecimento, mas você tem a capacidade, você confia no que você faz e você tem a capacidade de mudar. Então, acho que é isso que tornou legal esse projeto, né? E está sendo muito interessante o aprendizado que a gente está passando nessa fase, né? O que eu achei muito legal que vocês estavam falando é que vocês têm iniciativa, né? Iniciativa é uma grande característica de todo bom empreendedor. É a criatividade e aquela vontade de inovar. Vocês eram funcionários, né, pelo que você me disse. Aliás, muitos ouvintes que estão nos ouvindo agora, claro, eles devem dizer, puxa, eu tenho uma empresa tal, muito pequena, quero atingir um bom estágio, ou na verdade ainda estou na CLT, mas eu quero buscar uma nova oportunidade, eu quero nascer com uma nova empresa. Como é que nasceu isso de vocês? Vocês tinham essa criatividade, essa inovação, essa vontade, esse desejo? Como é que é isso? Conta um pouco. Então, como o Alessandro disse, quando a gente era funcionário, a gente passou por vários setores dentro da empresa, né, de vendas e tal, e ele executava a parte da gerência e eu executava a parte de treinamento dentro da empresa. E foi chegando um ponto que a gente foi ficando meio cansado dessa rotina de ser funcionário. Entendo. E ele falou assim, vamos montar uma representação comercial? E foi assim que a gente partiu para esse processo. Então, ele com a expertise da gerência, eu com a expertise do treinamento, da capacitação de pessoas. E foi assim que a gente foi formando o processo, né? E essa mudança nova, primeiro a gente teve a primeira mudança de funcionário para representação comercial e depois a gente teve a nova mudança que foi de representante comercial
para uma franquia e se tornando uma imobiliária hoje. Olha. Então, seria uma terceira mudança na nossa vida, né, de funcionário. Uhum. O que eu posso te garantir que, assim, foi muito bom para nós. Muito bom mesmo. Porque você tem a liberdade de você executar o que você quer na sua vida. Você tem a liberdade de falar assim, eu vou traçar tal rota, tal plano, tal meta. E aí eu acho que é isso, e saber que você é capaz de falar assim, eu posso ser uma empreendedora, sim. Sim. Eu posso ser uma empreendedora, eu sou capaz. Eu consigo. E às vezes a pessoa, ela tá escutando a gente, ela acredita que ela não é possível. Ela fala assim, eu não tenho essa possibilidade. Não, mas foi o que você disse, a iniciativa. Se você tem a iniciativa e você fala assim, eu acredito que aquilo vai dar certo, ele vai dar certo. Olha. Porque você todos os dias, é como se você regasse. Aquela plantinha você vai regando e quando você vai ver, aquela planta tá linda. Porque você fez um processo, um plantio, você plantou. Não tem como você colher se você não planta. Eu sempre falo assim, não tem como você subir o último degrau da escada sem subir o primeiro. Você tem que subir o primeiro, o segundo, o terceiro, até você chegar no último. E quando você chegar no último, você vai falar assim, nossa, que foto bonita, né? Só que ninguém sabe o filme daquela história, né? Então, acho que esse foi um processo, né? Na realidade, eu acho que quando virou realmente a chave de literalmente trabalharmos para nós. Boa pergunta. Por trabalhar, quando virou a chave? Isso. 19 anos, quase 20 anos trabalhando. Você cria um casco com esse tempo, tá? Você sabe lidar com o cliente, você tem maneiras de você abordar o máximo serviço, você sempre está colocando o cliente em primeiro lugar. Aí eu falei para a Marielle, legal, estamos bem, tá legal, financeiramente não tem muito, mas dá para ter uma vida confortável, mas nós precisamos ter o nosso negócio. Que aí foi quando, na virada do ano, colocou isso e colocamos em operação agora e nasceu essa empresa que nós abrimos, a Home Vision, que é negócios imobiliários. Interessante. O porquê, um dos fatos que também que nos levou bastante é você lidar com pessoas, você está em compra imóvel, você está lidando com sonhos, você está fazendo o bem para pessoas, isso automaticamente você também fica... É algo que também me levou muito a cair para o segmento imobiliário. Entendi. Aliás, vamos pegar um gancho, então vamos construir uma ideia. Essa ideia nós estamos falando de buscar oportunidades, vocês contaram um pouquinho da história, né, que trabalhavam, tinham aí um bom relacionamento com clientes, né? Mas vamos lembrar que muitos ouvintes que estão agora nesse momento sintonizados, eles falam, eu tenho o desejo de ter o meu próprio negócio. Quando ele fala que ele tem o desejo, entre o desejo e colocar no papel e acontecer, tem uma distância muito grande. Então eu pergunto, como foi essa iniciativa de vocês? Como foi o trigger? Como que foi o pulo do gato para sair de uma região onde você estava numa área confortável para ir para uma área desafiadora como é a própria empresa que vocês abriram e está planejada até os dias de hoje funcionando muito bem? Sim. Conta um pouquinho dessa história. Eu acho assim que o pulo do gato... O pulo do gato. Como você disse, né? Eu acho assim, primeiro a gente conheceu o projeto Remax. Sim. Né? Então esse projeto Remax, ele nos levou... É um encantamento, eu acho que eu posso dizer dessa forma. Porque assim, existe toda uma construção, né? Como o Alessandro disse, do mercado imobiliário. Hoje você vê uma deficiência dentro do mercado imobiliário, no atendimento ao cliente. Né? Então assim, a gente olhou aquela falha de mercado... Sim. que existia, né? E falou assim, nossa, conhecemos uma empresa que tem como cultura entregar o máximo serviço. Entendi. Então, foi como um casamento mesmo. Então, assim, você identificou uma deficiência, uma oportunidade, e você foi desenhando esse projeto junto do acontecer, né? Eu acho que é isso, né? Agora, dentro da Remax, como vocês estão falando, é um exemplo de uma marca, né? Que nós vamos falar já um pouco mais também. Mas esse processo teve criatividade, inovação. Como que foi o estalo de dizer assim, eu vou passar de CLT, que tem até uma certa, vamos dizer... Aliás, tu estava me contando aqui no programa um pouquinho antes, né, Alessandro, que você estava numa região confortável. E saiu de uma região confortável por um risco de um empreendimento. Porque muitas pessoas que ouvem falam, não tenho coragem, etc. Qual foi o fator que determinou para você ter essa coragem de sair? O que é que mais te motivou? O empreendedor, você ter uma conta
A empresa, ela não é fácil, não é fácil. Então, primeiro eu fiz N contas. Será que realmente eu tenho? Será que não tenho? Aí vamos planejar em termos de custo, fazer uma planilha, o que eu vou gastar, quanto tempo vai demorar para esse negócio acontecer, literalmente acontecer. Então eu fiz bem com o pé no chão. Nós já estivemos se preparando, pelo menos aí um ano e meio aí na frente. Você tem que, para você poder se sustentar, você poder segurar o negócio, porque infelizmente no Brasil a grande maioria, quem quer ser empreendedor, a primeira coisa que ele fala, eu vou montar um negócio. Pois é. Só que ele não tem uma reserva, ele não espera, não tem um plano de negócios, não tem um plano de negócios, e aí fica um pouco mais difícil. Então você tem que se planejar, e nós sempre nos planejamos muito. É sempre assim, como ela falou, um degrau por vez, né? Então eu acho que é por aí. Eu percebo também que vocês disseram uma coisa que é interessante, que um dos pontos mais importantes, vocês fizeram um plano. E dentro desse plano vocês estabeleceram metas para atingir a médio e longo prazo. Sim. O que vocês podem me dizer um pouquinho assim, como é que foi esse planejamento? Vocês escreveram no papel, seguiram os procedimentos que, por exemplo, nós conhecemos dentro do Sebrae ou dentro de outras. E esse planejamento, ele está sendo executado? Vocês estão conferindo ele dia a dia? Como que está isso acontecendo? Muitos números. Sim, tem que ter um planejamento. Nós temos que colocar metas, objetivos, dia a dia, você planejar e você colocar em ação. Entendo. Né? E eu vejo mais um detalhe. Falando em metas, um assunto que vocês disseram, conhecimento. Vocês tinham um bom relacionamento com clientes, não tinham? Sim. E como é que eram esses relacionamentos que vocês tinham com clientes para construir a sua empresa? Foi importante? Muito. Esse bate-papo, esse conhecimento, esse relacionamento. Como era o relacionamento com os seus clientes como funcionário, para depois trazer isso para dentro da empresa? Então, o nosso relacionamento com o cliente sempre foi de amizade. A gente sempre teve uma parceria com o cliente. Por quê? Porque sempre a gente entregou muita verdade para o cliente. Se eu podia fazer, eu podia. Se eu não podia, eu falava eu não podia. E falava não. E não. E ele tinha, assim, não é que ele tinha que entender a forma que você desenhava o processo, esse caminho não tá legal, não vai dar certo. Eu não posso te prometer uma coisa que eu não vou cumprir. Então a gente começou, e aí isso foi criando muita confiança da parte dos clientes com o nosso trabalho. Porque é muito difícil alguém falar, eu não vou fazer, eu não posso fazer. As pessoas não gostam de receber não. Entendo. Mas quando você começa a trabalhar e desenhar o negócio junto com o seu cliente e falar assim, isso aqui vai dar muito certo. Acredita no que eu estou te falando, que vai dar muito certo. Sou eu que estou te falando que vai dar certo. Por que eu estou te falando? Porque eu vou executar com você todo um trabalho. Eu sempre costumo falar para o meu cliente que o pedido, ele é a consequência de todo o trabalho que a gente executou. Então eu falo assim, eu tenho que trabalhar o seu pós-venda, eu tenho que trabalhar alinhavando todo o processo com você da negociação. E então hoje os nossos clientes, eles acabaram virando nossos amigos, porque são relacionamentos já de 15, 20 anos. Então já aconteceu de uma empresa para outra empresa caminhando junto com a gente por todo esse período que a gente trabalhou junto com o cliente, né? E esses clientes acabam até hoje, nesse novo negócio que a gente está indo, já indicando, né, algum parente ou um irmão que precisa vender um imóvel. Já começamos a construir um outro negócio. Networking. Networking. Olha só, rede de contatos é uma característica de todo bom empreendedor. A rede de contatos, ela é fundamental. Aliás, vocês têm algum caso que vocês podiam contar? Como é que foi esse bate-papo de relacionamento? Um case que vocês podem contar que foi um case de sucesso nesse bate-papo do relacionamento? Pode ser atual ou no passado. Tá. A gente teve um cliente, quando a gente começou a atuar numa outra empresa que a gente trabalhava, e o cliente ele não estava satisfeito com a postura da empresa, né? E aí eu fiz a primeira ligação, me apresentando, falando da empresa, um pouquinho como éramos, tal. E ele falou assim, eu não quero saber, e eu deixei o cliente falar todas as dores dele. Porque eu costumo dizer, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, e a gente acaba falando mais e escuta menos, né? Entendo. E quando a gente aprende a ouvir,
aí a gente consegue entender a importância do outro, né? Uhum. E foi isso. E a gente começou e ele me deu a permissão e ele falou todas as dores, eu deixei ele falar tudo que ele queria e tal. E eu falei assim, eu só queria uma oportunidade. Se o senhor me dá uma oportunidade, o senhor vai ter certeza que a gente vai trabalhar junto e o senhor vai ter um melhor atendimento dentro da sua empresa. E ele deu a oportunidade. E ele deu a oportunidade. E assim foi por alguns anos trabalhando junto com esse cliente, né? Então, esse foi um case de sucesso. Outro case de sucesso foi cliente de persistência, resiliência. Eu não quero o seu produto, eu não quero. Vamos. E é um cartão, é um catálogo, é um presente. E aí o cliente falou assim, não, hoje eu vou te dar uma oportunidade. Então, assim, hoje eu posso falar que hoje ele está dentro do meu case de sucesso, porque a gente até brinca, às vezes ele me liga e fala, o seu preço está mais caro do mercado, tal, você não me ajuda. Aí eu falo assim, gente, aí eu deixo ele falar também tudo que as dores dele, né? Porque todo mundo tem uma dor. Todo mundo tem uma dor. E quer compartilhar com você, isso eu tenho certeza. E aí eu falo assim, aí eu deixo ele falar tudo, aí eu falo assim, como você está reclamando? Esse ano você já cresceu 40%. Olha. Né? Então, assim, não é um problema isso. Né? Eu sei que realmente a internet está aí, atrapalha os nossos negócios mesmo, mas não é só isso. Entendi. Né? Você está junto, né, na negociação, junto com o cliente, isso faz total diferença. Faz. Aliás, eu me lembro de um caso bem interessante, quando eu trabalhava numa multinacional americana, isso há muitos anos atrás, e o meu chefe falou assim que eu tinha que visitar alguns clientes. E me disse lá quais os clientes que eu deveria visitar. Por uma questão de, até nem ética, por uma questão, vamos dizer, de sigilo industrial, não vou falar o nome da empresa. E essa empresa ficava aqui na rodovia Presidente Dutra. E eu fui, com os catálogos da minha empresa, entregar esse catálogo, naturalmente, para esse cliente. E eu falei, queria falar com o tal fulano. Também não vou falar o nome, vamos chamar ele aqui de João, vai? Quero falar com o João. Quem é o senhor? Ele falou, eu sou o Zé. Você é o Zé ou o João, eu não posso te atender. Mas o João falou, deixa aqui o seu cartão e numa outra oportunidade conversamos. Passou uma segunda vez, mesma coisa. Quando foi na 10ª vez, ele me recebeu e falou assim, agora eu vou ver o seu catálogo, porque eu percebi que você é resiliente e você não vai me deixar sozinho quando eu precisar. Você acredita que até hoje é um grande cliente nosso? Acredito. Ou seja, esse bate-papo que a gente está tendo ele é legal porque a maioria das pessoas, quando vão abrir os seus negócios, não acreditam que pode se abrir simplesmente por uma questão de um estalo de dedo, mas que tem que ter uma história por trás disso daí. Tem que ter um preparo por trás disso aí. Resiliência é fundamental. Sim. Ou seja, a gente tem que ser bambu, efetivamente. Né? Ou seja, enverga, mas não quebra. Não pode ser peroba. Porque o que eu sei também, eu tenho aprendido bastante, é que o que machuca as pessoas não é o que se fala, mas é como se fala. É isso mesmo. Então é a tratativa, é o tom de voz. E pelo que vocês me contaram, a história de vocês caminhou por isso também, não é verdade? Sim. Não sei se vocês podem falar um pouco sobre isso também. Como que vocês conquistaram os seus novos clientes? Sim. Então, aí não só oferecendo chocolate, que eu sei disso, que você é especialista nisso. Sempre um mimosinho tem que ter, né? Vamos lá. Então, em cima do que a Maria... Desculpa interromper, mas uma coisa interessante. Sabe que a palavra de Deus fala isso? Parece que você tem que dar presente, sabia? Sempre. E em cima do que a Marielle falou, de todo esse know-how que nós conquistamos no mercado corporativo, aí que está, como ela falou, do pulo do gato, do segmento imobiliário, de nós termos virado a chave para o segmento imobiliário. Né? E como é que foi essa virada? Essa virada, como dito anteriormente, eu tive um convite de um amigo para conhecer trabalhou comigo no corporativo. Ele abriu uma imobiliária na pandemia, uma imobiliária com a bandeira que nós somos franqueados, né? E abriu uma segunda, isso em menos de um ano, e ele sabia que eu estava tentando fazer uma transição de carreira. Ele falou, vem aqui conhecer a imobiliária. Eu fui lá conhecer a imobiliária dele em Itatiba, ele tem uma em Vinhedo. Ele falou, só tem espaço para mais uma imobiliária em Itatiba. Mas não era o momento ainda de nós estarmos saindo de São Paulo. Nós temos um filho, como a Marielle falou, de 17 anos, ele está na fase de faculdade, terminando esporte, então não era o momento adequado para deixá-lo para trás. Então eu fui conhecer aqui na capital, na Avenida Estados Unidos, que é a Remax Brasil, e fui conhecer o projeto e me encantei. Por que eu me encantei? Oportunidades, muitas oportunidades. Aí, o foco da Remax
ela ter a excelência no atendimento no mercado imobiliário. Tá? Então, ela capacita, nós temos uma universidade dentro da Remax, que ela capacita a pessoa que quer virar a chave como nós viramos, sair da sua área de conforto e procurar algo, ser um empreendedor. Então nós procuramos empreendedores que queiram virar essa chave. Tá? E aí nós damos alguns suportes para essas pessoas. Né? É isso mesmo, né? O que chamou muito a atenção da gente na Remax foi isso. É capacitar pessoas empreendedoras, você ser um empreendedor. Então o corretor que trabalha na Remax, ele é um empreendedor. Ele não é um corretor. Né? Apesar do nome ser um corretor, ele é um empreendedor. Por que ele é um empreendedor? Porque ele cuida do negócio dele e a gente ajuda ele a cuidar do negócio dele. Como que a gente vai ajudar ele a cuidar desse negócio? Entendi. Capacitando essa pessoa para se tornar o melhor profissional no mercado imobiliário. Olha só. E como que a gente vai através de cursos, treinamentos, muito network dentro da própria Remax. Porque a Remax, a Remax está hoje, assim, aqui em São Paulo, a gente tem uma rede hoje de 67 unidades, né? Em São Paulo. No estado de São Paulo, 120... Vamos lá, deixa... vamos lá, fala você. São números, né? São mais números, ela é mais razão, a gente é mais... Tem o lado... Olha, marido e mulher, eu não meto colher. Então... Falar um pouquinho da empresa, tá? Uma empresa global, ela está localizada no mundo todo, está presente em mais de 118 países. Estamos presentes no Brasil. No Brasil, 574 unidades. São Paulo, capital, nós temos 66 unidades. O que é legal da Remax, por ser uma franquia, mas não é uma franquia concorrente, como você pega a grande maioria das imobiliárias. Como nós estamos falando do mercado imobiliário, todo mundo ajuda todo mundo. Então isso facilita bastante. O que é todo mundo ajuda todo mundo, Alessandro? Não estou entendendo. É como se fosse... literalmente a mesma empresa. Nós trabalhamos com as mesmas gestões para todo mundo enxerga todo mundo. Então não tem como uma concorrência, como se fosse, vamos falar, um McDonald's, vai. Sim. Então é o mesmo padrão, é igual para todo mundo. Sim. Então isso nos levou para a Remax. Ou seja, vocês não vendem Big Macs? Nós não vendemos Big Macs. Nós até um case, você está falando um case de sucesso que ele falou de estar montando hoje. Se você está montando uma lanchonete, digamos assim, você colocaria no prato principal o picles? Uma pergunta. Normalmente o pessoal fala, não colocaria. Mas a número 1 do mundo, o prato principal deles, que é o Big Mac, tem o picles. É uma analogia, né, que ele fez assim de mercado. De mercado. Então, mais uma vez, eu acho que vocês estão tocando num assunto que é importante, que é o atendimento ao cliente, e falando da humanização do atendimento. Sim. Então, o diferencial, naturalmente, do pulo de gato que vocês tiveram para fazer a migração de um trabalho que vocês tinham em CLT para serem empreendedores, são treinadores para criarem a multiplicação do conhecimento. E a palavra, então, treinamento e multiplicação de conhecimento, pelo que eu estou entendendo aqui, é o ponto fraco. Fraco não, forte. É o ponto forte. Esse ponto forte, então, como é que é esse treinamento? Como é que vocês se capacitam? Qual é a visão de vocês no negócio? Deixa eu só não corrigir, mas não é o foco principal, é a venda do imóvel. Claro, tá? Que o objetivo é o core business. Isso, o core business seria a venda do imóvel. Sim. E para você ter uma venda em excelência, você precisa capacitar. Então, por isso que nós estamos falando aqui em capacitação. Então, nós temos treinamentos ao qual nós vamos ajudar o empreendedor a desenvolver como ele abordar o cliente, como ele fazer esse abordamento perante ao cliente. Isso vai desde vamos falar hoje no mercado, o mercado aberto, o mercado tradicional. Sim. Hoje, quando você quer vender um imóvel, o que você faz? A primeira coisa, você chega na imobiliária X, tá? Eu sou o proprietário Alessandro, eu chego na imobiliária, eu quero vender meus imóveis, tem um corretor atrás, tá? Ele fala, tá, me passa as fotos do imóvel, Perfeito. Você passa a foto do imóvel e quanto você pede? Eu peço X valor no imóvel. Ele, tá bom, havendo a procura, eu entro em contato novamente com vocês e põe na gaveta, engaveta esse projeto. Na Remax, não. Na Remax a gente consegue, aí nós vamos passar para esse empreendedor como chegar nesse ponto. O que a Remax faz? Primeiramente, a gente vai conversar com o
com o interessado na venda, Uhum. tá? Porque você não vende o imóvel da noite para o dia, simplesmente eu quero vender um imóvel. Uhum. Você tem um porquê você está vendendo imóvel, tem N maneiras de uma venda do imóvel, desde que nasceu uma criança, a casa ficou pequena, a casa ficou grande, partilha e aí afora. Uhum. Então é bem complexo. Então você vai entender um pouco o que a Marielle falou, as dores de quem está vendendo o imóvel. Uhum. Tá? Então você entendeu por que a pessoa está vendendo imóvel, se realmente ela tem interesse em vender esse imóvel. Uhum. Tá? E depois que você fez essa entrevista, digamos, essa primeira entrevista com o proprietário, que você vai começar a falar do imóvel em si. Uhum. Você vai conhecer o imóvel, você vai fazer algumas perguntas para ele, saber qual que é o valor que ele imagina daquele imóvel, quanto tempo ele imagina de se Uhum. vender aquele imóvel. Entendo. Tá? Depois que você fez esse apanhado, aí nós vamos fazer um levantamento de mercado, ver se realmente Uhum. esse imóvel está valendo o valor que ele fala. Nós chamamos de ACM, Uhum. Análise de Custo de Mercado. Ok. Nessa análise de custo de mercado, você vai passar ao proprietário Uhum. para ver se faz sentido a ele ou não Uhum. determinado valor. Uhum. Para depois aí vamos cair na parte também, estava falando de você estar se programando, né? Aí vai cair na parte de você traçar um plano de marketing para desse imóvel. Não é simplesmente eu deixar na gaveta e deixar lá e esperar chegar. Não, eu tenho que ir atrás desse cliente comprador. Perfeito. Nós chamamos de cliente comprador, né? Claro. E o cliente vendedor. E Claro. nós sempre focamos no cliente vendedor. Por quê? Porque o cliente vendedor é aquela pessoa que nós temos que estar literalmente acompanhando. Uhum. Quando você precisa... você coloca o imóvel à venda, você quer um retorno, você quer ter um respaldo, você tem que ter um feedback, você tem que ter um retorno. Sim. Quais ações de marketing que eu estou fazendo em cima desse imóvel? Se está tendo retorno, se está dentro do preço de mercado. Entendi. Entendeu? E isso nós ensinamos como o empreendedor que quer iniciar no segmento imobiliário, ele ser excelência como corretor, ser um excelente corretor. Olha, eu sou um doutorado em corretor. Por quê? Normalmente, quando você fala em corretores, é aquele como vendedor que fala, não deu certo, eu fui para corretagem, não deu certo, eu fui para ser vendedor, representante, não deu certo, eu fui ser motorista de Uber. Então, o que não dá certo, eles jogavam tudo para lá, vai ser corretor, vai ser corretor. E não é um segmento muito bem remunerado, é um segmento que você ganha bem, mas você tem que dar o seu máximo serviço. Olha, Alessandro, você falando, eu peguei milhares de conceitos aqui. E já construí um monte de ideias aqui, antes que a gente vai debater aqui no programa. O que você está falando não é válido só para o segmento imobiliário, claro que não. Então, tem muitos ouvintes que têm o seu negócio, tem o seu armazém, seu salão de cabeleireiro, mas você percebeu que o foco da conversa aqui foi a valorização e a humanização do atendimento? Sim. Isso mesmo. Porque você acabou de falar uma coisa interessante. Nós que somos brasileiros, temos uma cultura, vamos dizer assim, ainda um pouco, vamos dizer, voltado ao imediatismo, de querer resultados muito imediatos, não capacitarmos as pessoas, não investirmos em tempo, energia, para que sejam excelentes no atendimento. Ao contrário que os americanos têm. Por exemplo, você pega grandes americanos, eles são muito... Eu vi muitos corretores americanos, aliás, você pode assistir um monte de programa que tem na HGTV, nossa, tem tantos programas nos canais fechados, em que você percebe que os corretores, eles buscam primeiro entender a necessidade. Isso é mesmo. O que você quer. Ou seja, qual é a tua... Isso é qualidade. Sim. Então, olha só, nós estamos falando de um mundo imobiliário, mas que se aplica em todos os segmentos. Em todos os segmentos. E isso que eu queria entender. Como é que vocês capacitam, então, os seus empreendedores? Ou seja, qual que é o curso, qual que é a ideia, qual que é o formato, o que vocês ensinam? Então, dentro do curso que a gente aplica dentro da Remax, primeiro a gente passa a visão, missão e o valor dentro da Remax. Perfeito. Que eu acho que isso a gente precisa ter. Sim. Né? Então, eu acho assim, você precisa ser transparente, você precisa ser ético. Sim. Já parte desse princípio. Então, você precisa formar a pessoa para que ela tenha essas 7 características que tem dentro da nossa cultura Remax, né? Então, dentro dessas 7 culturas que a gente fala, é a honestidade... Vamos falar das 7 aqui, vamos falar. Honestidade... A honestidade, o comprometimento, a resiliência, a parceria, o foco, o aprendizado e a excelência. Então, dentro desses 7 pilares aqui que a gente tem,
É preciso trabalhar cada um deles junto com o corretor que está chegando, ou empreendedor. Ou empreendedor. Por quê? Eu acho engraçado quando a gente fala de honestidade. Parece ser uma coisa tão banal, né? Não é. Mas ele é tão importante. Eu lembro assim, eu era criança, isso já parte do princípio que você tem que ser honesto. E hoje em dia você falar de honestidade, as pessoas acham que é um carimbo que você recebe, um plus, por você ser honesto. Então, assim, a gente começa a desenhar esse processo. Então, você precisa ensinar essas características. Deixa eu interromper um pouquinho só sobre honestidade. Tá. A palavra de Deus, ela fala assim, né? Mais vale o bom nome do que todo o ouro no mundo. Verdade. Então, não importa se é milionário, bilionário. Posso contar uma história rápida Pode, também? lógico. Nós estamos falando do 7, estamos no primeiro ainda, né? Sim. Então, vamos construir. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando eu mudei para o meu apartamento aqui no Jardim Avelino, né? Eu tinha uma caminhonete e eu entrei no apartamento no primeiro dia, dei uma ré na minha caminhonete porque eu não via a coluna. E atrás tinha uma moto Kawasaki, aquelas grandonas, né? O pessoal do Rota 316 que está ouvindo aí, desculpa a ignorância do Barone, tá? Então, eles de certa forma derrubei essa moto, quebrou a carenagem, eu não conhecia o dono, quem não era. Aí eu peguei uma folha de papel e falou assim: meu nome é fulano de tal, sou o Barone, sou do apartamento tal, eu derrubei essa moto e consequentemente manda na concessionária consertar e me manda a conta. Ele foi lá, consertou, me mandou. Passado quase 10 anos depois, estou eu aqui almoçando aqui no Dom Amaral, aqui na Pinheiro Guimarães. Ele falou, estava eu e vários clientes meus almoçando, e ele pegou e falou assim: deixa eu falar uma coisa para você, como é que vai, você lembra de mim? Eu falei, lembro, eu sou fulano de tal, eu sou o rapaz da moto. Na frente de vários clientes e do dono do restaurante, falou: eu nunca conheci alguém tão honesto na minha vida, pode comprar dele. Tá vendo? Então, é só uma história para complementar a questão da honestidade e que vale a pena ser honesto. Sempre. Então, assim, a gente começa a trabalhar esses pontos, porque são pontos que lá atrás era tão importante. Exato. E hoje as pessoas não estão cuidando disso. Uhum. E tem muito igual essa pessoa que ficou surpresa pela sua atitude. E se a gente for analisar lá atrás, não era, né? Era normal, era praxe. Exato. Era prático você ser isso. Era agora o fio do bigode, né? Exatamente, é o fio do bigode. Então vamos lá, voltando lá, né, pra gente não perder aqui o foco, né? Então a gente trabalha esses pontos de missão e valor dentro da Remax. Depois disso a gente vai ensinar o corretor essa abordagem junto ao cliente, a entender, a sentir a dor do cliente, como ele te falou, né? Então, assim, essa é a diferença de você estar junto com o cliente. Então, você precisa aprender a escutar. Aprender a escutar, olha Aprender só. a escutar. Então, assim, a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade de aprender a escutar. Vamos trabalhar isso no corretor. E depois capacitar dentro do negócio da Remax. Por quê? Porque a Remax, ela trabalha no máximo serviço com o cliente. Então, como você vai entregar o máximo serviço se você não entende o negócio? Boa. Então, você precisa entender o negócio. E o negócio, nós estamos falando de imóvel. Então, assim, você precisa entender se aquele imóvel, a documentação está correta. Sim. Ele precisa entender que ele precisa entender de documentação, né? Para ter o negócio evoluir, né? Então, por exemplo, dentro do nosso negócio da Remax, por exemplo, a gente não trabalha nenhum imóvel, por exemplo, se a documentação não estiver correta, se o preço não estiver bem precificado, se o estudo de mercado não estiver sendo bem feito, se as fotos não são bem tiradas. Você vai ensinar o proprietário da casa, por exemplo, eu vou tirar uma foto do seu imóvel. Vamos organizar o seu imóvel? Precisa pintar uma parede? Vamos tirar aquelas fotos que é pessoal sua, porque a pessoa que vai entrar morar na sua casa, ela precisa se enxergar dentro daquele imóvel. Sim. Entendeu? Então, assim, são técnicas que você vai, que parece que é boba, mas que no final o resultado é muito positivo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes, um cômodo da casa, ou quem sabe um dormitório, é tudo que ele queria. Isso. E você não percebeu. A gente está oferecendo para ele uma piscina, quando na verdade só quer um escritório, alguma coisa. Seria isso? Isso. Então, o ouvir é exatamente isso. Não é válido só para corretário, é para tudo. Ou seja, você está atento ao que o cliente deseja. Exatamente, né? Interessante. Sim. E só cortando um pouquinho, que nós demos uma acelerada, mas quem está ouvindo, que está começando, fala: nossa, vocês estão falando para mim em grego, tá? O que nós vamos ajudar? Ajudar desde como ela tem que arrumar. Chegou um possível empreendedor. Então, o que nós vamos fazer? É o primeiro passo. Qual que seria o primeiro passo?
entender um pouquinho, conhecer um pouquinho ele, também vou escutar ele, quais são os sonhos, quais os ansejos dele, o que ele pretende. Sim. Aí nós vamos ajustar as redes sociais dele, pertinente com o segmento. Então você tem uma maneira como você tem que se pôr, como você tem que entrar nas redes sociais, na mídia, como fazer, arrumar o Facebook dele. Fez isso, aí nós vamos ensinar ele a como fazer antes da primeira ligação, ele vai falar para todos da parte do frog dele, nós usamos muito a linha, a parte do frog, né? E aí dentro do frog dele, ele vai mandar uma mensagem para todo mundo, que é a lista de transmissão, de contato, que é sempre importante. São os primeiros clientes deles. Será o primeiro cliente dele, com certeza. Perfeito. Hoje estou no segmento imobiliário. E como ele vai se pôr. Então nós ensinamos desde ligar, o que ele pode pegar pela frente, o proprietário falar, não quero falar, como ele abordar, tem toda essa parte, desde pegar no colo mesmo para ensinar para ele como ser um excelente corretor de imóveis. Então é bem complexo e nós vamos ajudá-los desde do básico, depois passando, eu vi um imóvel, como captar esse imóvel, como entrar em contato com o proprietário, qual é a abordagem. É feito assim para quem tenha vontade de empreender e queira sair da casinha, tá? Sair que do falamos quadrado. no início do programa, né? Isso. Perfeito. E fala assim, não, eu quero algo diferente. Tá? E nós estamos aqui para ajudá-los, desde que ele tenha... Aí são esses princípios que a Marielle falou, né? Desde do comprometimento. Nossa, quanta coisa já. Eu anotei aqui, honestidade o primeiro, escutar o cliente foi o segundo. E o terceiro, eu me perdi agora. Quais seriam os terceiros? A parceria. Parceria. Dentro da Remax, a gente trabalha muito com parceria. Então, praticamente 80% do nosso negócio é feito entre a própria rede ou até com as imobiliárias do bairro onde você está posicionado. Porque o imóvel, você fez todo um processo, o imóvel ele é captado pela Remax, que a gente trabalha com uma gestão exclusiva no negócio. Então, assim, vai vir aquele cliente comprador, ele vai buscar essa gestão exclusiva porque está com a Remax. Então, por isso que a gente trabalha muito com a parceria. Claro. Então, independente se for Remax ou se for imobiliária X ou Y, a Remax ela trabalha dessa forma. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu vou deixar o meu imóvel só com você? Aí você precisa ensinar o corretor também, que ele vai usar toda a rede de contato da Remax para fazer essa troca de estoque, que a gente fala que é os imóveis, né? Eu vi que você usou a palavra parceria e não concorrência. A gente não tem concorrência. Sério? Como é que é isso? Explica melhor. Vamos explicar um pouquinho melhor. Vamos voltar um pouquinho. Ela falou da exclusividade. Tá? Todos os imóveis que entram na Remax, ele é exclusivo. Só a Remax que acaba... É o representante legal do imóvel. Mas como assim, Alessandro? Só a Remax vai vender? Então, como você acaba oferecendo um pacote de serviços em excelência, nada mais justo que você ter a exclusividade do imóvel. Qual a vantagem da exclusividade do imóvel? Às vezes você passa no imóvel, você vê 4, 5, 6, até 10 placas de vende-se. E aí, você chega na imobiliária, como eu falei há pouco, ele não dá o atendimento que é preciso para esse imóvel. Entendo. Tá? Imagina, você vai chegar na imobiliária, ele tem 500 ou 1000 imóveis. E para você ter uma excelência, você tem que subir um anúncio numa internet, como ela falou, tem que estar divulgando esse material. Isso tudo tem um custo. Claro. E aí, com essa exclusividade, a gente consegue traçar alguns parâmetros. Um exemplo, você tem um imóvel X no lançamento e tem imobiliária A, B e C que quer correr atrás daquele lançamento. Entendi. Porque quem chegar primeiro lá com preço melhor, que quer pegar a comissão, os 6%, que é o padrão da comissão, tá? Os 6% de comissão. Na Remax, não. Na Remax, a partir do momento que nós temos essa exclusividade, nós fazemos as parcerias com as outras unidades da Remax, que é onde sai a grande maioria dos cases, das vendas, tá? Mas também fazemos parceria
com as imobiliárias locais. Entendi. Então, assim, outro ponto que é Networking, mais uma vez aqui. Network. Olha aí. E uma outra coisa que na Remax é o diferencial, é o posicionamento. O que é o posicionamento? É você ser especialista onde você vai escolher um espaço, um raio de X bairro, ou distrital, enfim. Mas você ser especialista, ter o posicionamento naquela região. O que é o posicionamento? Você conhecer tudo da região, desde metro quadrado, você conhecer o que é uma padaria, uma escola, supermercado, tudo que está ao redor que é pertinente ao ser especialista. Então imagine, como eu falei, que nós somos global, tá? Tem no mundo todo. Mas vamos falar mais próxima da nossa realidade. Imagine que você está lá no Morumbi, você tem um amigo que está vendendo imóvel no Morumbi, que está indo para determinado local, digamos que ele está vindo aqui para a Zona Leste. Então ele quer achar um imóvel para ele aqui na Zona Leste. Tá? Só que ele não conhece, quem está lá no Morumbi não conhece ninguém. Não conhece as particularidades do posicionamento da região. Não adianta falar em Anhamelo que ele nem sabe o que é. Nem sabe quem é Anhamelo. Então eu falo assim, eu vou te levar num lugar legal da Anhamelo, só que tem... Por que você tem que conhecer o bairro em si como se fosse a palma da sua mão? Claro. A Anhamelo, vamos dar um exemplo. Tem ruas que alagam. Então fala, esse lugar aqui é pertinente, é legal, essa aqui não é legal. Se você vai passar aqui, tem a escola que tem mais trânsito, aqui tem menos trânsito. Então é esse conhecimento, posicionamento, que também é bem bacana. Além desse posicionamento que você está falando, é bem interessante ser especialista, porque caso contrário, você vira o empreendedor pato, né? Nada voa, anda e não faz nada direito. Isso mesmo. Começa pequenininho, você delimita um espaço, né? Independente de qual segmento, não só o nosso. Legal que nós estamos falando aqui, mas encaixa aí para tudo, né? A grande maioria, né? Aliás, eu estou tomando nota aqui, estou fazendo aqui uma programação. Isso daqui nós vamos soltar no ar já como regras do bom empreendedorismo. Aí a Marta tinha comentado também, né? Parceria que aí acaba todo mundo ganhando, né? Essa parceria, porque eu quero dividir, o ganha-ganha, justamente. Eu quero atender a necessidade do meu cliente, que é vender o imóvel. Então eu vou passar para dois, vamos dividir, é o ganha-ganha. Perfeito. Justamente. Foco, ter sempre foco que nós falamos, que é foco que realmente importa. Não adianta a gente ter foco em coisas que você acaba não tendo meio isso vale em todo o negócio, vale porque eu estou imaginando, né? Eu acho que vale em tudo, né? E eu acho que o aprendizado também, no geral, que o aprendizado é que quanto mais você aprende e aplica, mais você ganha, né? Então, acho que sempre é bom estar aprendendo, independente se... Eu acho que acaba tirando... O aprendizado ninguém te tira, é seu, né? Então, você pode estar onde você estiver, que aquilo você vai levar para você. Aliás, o aprendizado, o conhecimento, isso, ele é indelével, ou seja, não tem como apagar. Verdade. A única maneira de você apagar é se alguém, sei lá, dar um tiro em você e você morrer. Mas fora disso, é indelével, não apaga. Exatamente. E se aprendeu... Eu tinha um gerente que falava isso há muitos anos atrás, ele dizia que se você vai num curso e aprendeu 1 ou 2%, é 1 ou 2% para a vida inteira. Verdade. E ninguém tira de você. E o aprendizado ele é construtivista. É dia após dia você aprende algo novo, e eu imagino que com vocês foi assim também. Sim. Ou seja, imagino quantos clientes vocês devem ter tido problemas, não? Muitos. Que deve ter falado coisa que doeu ali. Mas você sabe que o problema, ele é bom, ele não é ruim, o problema. Porque o problema, você vê onde está sua falha também. Sim. E você cresce. Porque você fala assim, poxa, eu errei nesse ponto. Eu poderia ter executado de uma forma melhor. Então, não é tão ruim, porque você cresce com as dores do cliente onde não aconteceu, né? Sim. E quando você fala também, quando a gente começou a falar de concorrência, que a gente aí mudamos um pouquinho ali o foco, o que é legal dentro do projeto Remax, que é assim, por exemplo, você tem, e o Alessandro falou, né, do cliente tal, do Morumbi, ele está vindo aqui para a Zona Leste, aí a Remax lá de Morumbi, ela fala assim, eu não tenho imóvel na Zona Leste, mas eu tenho uma Remax na Zona Leste. Entendi. Então ela entra em contato com o broker da região, e o broker da região vai atender esse cliente. Então ela faz uma transferência de atendimento, um referenciamento que a gente fala. Então isso também ajuda o corretor. Claro. Porque acaba tendo uma indicação. Claro. E como o corretor aqui da nossa região pode fazer o referenciamento para uma outra Remax. Então, por isso que a gente trabalha esse vínculo da parceria. Entendi. Um ajudando o outro e não existe concorrente. Então, por exemplo, se você entrar na nossa Remax aqui, entrar na Remax no Tatuapé ou qualquer outro lugar,
vai ser o mesmo padrão, é o mesmo padrão de atendimento. E não somos concorrentes um do outro. Entendi. Né? Olha, isso que vocês estão falando é fundamental. O aprendizado e o comprometimento. Vocês acabaram de falar um outro assunto aqui que me chamou a atenção, né? Como é que vocês encaram o comprometimento do trabalho de vocês com o teu cliente? Ou seja, qual é essa relação? Vocês se comprometem até onde com eles? Essa é uma pergunta. É uma pergunta. Vocês vão até onde? Por exemplo, assim, ele necessita de um atendimento, vocês estão presentes, sempre estão respondendo suas perguntas. Isso. Se ele te ligar 10 horas da noite num sábado, você vai estar disponível. Isso acontece direto, Baroni. A gente, dentro do nosso outro mercado que a gente atuava, a gente tinha clientes de shopping. E que o cliente só podia estar liberado 9, 10 horas da noite. A hora que dava para que a gente pudesse atender esse cliente. E eu até brincava com ele. Às vezes ele estava entrando para tomar banho e eu falava assim, Lê, ele vai ligar. E ligou? E ligava, sempre. Nunca um cliente nosso ficou sem atendimento. Nunca. Poderia ser de sábado, domingo. E aconteceu situações na nossa vida de estar saindo do hospital e o nosso telefone está online. E você passando por uma situação muito delicada. E em nenhum momento o cliente ficou sem atendimento. Porque eu acho assim, ele que te sustenta, ele é a base, né? Quando você não dá importância para ele, ele vai te procurar o outro. Sim. Porque você vai dar a brecha. Com certeza. Então você precisa estar junto com o cliente em todo o tempo, né? E aí você falou assim, por exemplo, né, o comprometimento. E às vezes o comprometimento também é eu falar um não para o cliente. Falar assim, ó, aquele caminho que você está indo não é legal. Isso é a parte de ser honesta. Você não está executando como tem que ser feito, né? Então, assim, o ruim tem um lado bom e o lado ruim, né? A gente que vem desse mercado muito comercial, você começa a ser crítico quando você começa a entrar em outras lojas. Olha só. E você começa a olhar a deficiência no atendimento. É a deficiência numa padaria, é a deficiência numa farmácia. As pessoas não dão importância para o cliente. Aquele empreendedor que ele entende que ele precisa dar importância para aquele cliente de tal forma, aquele cliente nunca mais abandona ele. Porque as pessoas não fazem isso. A fidelização é consequência. É consequência. Eu sempre falo assim, eu vou repetir isso, eu falo assim, que a consequência de você tirar um pedido, ou vender um imóvel, ou vender um produto na sua loja, é toda a construção que você faz. É você pegar o contato daquele cliente, te ligar, parabéns, hoje é seu aniversário. É diferente. Vocês fazem isso? A gente faz isso. E colocam isso no curso de vocês também? Vamos ensinar isso, porque já é uma prática nossa. Né? Então, assim... ligar, né? E ligar, claro. Não é zap, não. Você tem que ligar. Aniversário quando comprou imóvel, fez um ano de imóvel, pessoal, hoje está completando o ano que você comprou seu imóvel. Sério? O pós-venda, nós temos que se preocupar no pós-venda. No pós-venda não é só também. A venda. Tem que se preocupar no pós-venda. A gente brinca que o corretor da Remax, ou empreendedor da Remax, ele vira aquele médico da família de antigamente. Sim, eu lembro. Lembra que aquele médico ia na sua casa e atendia sua avó, seu tio? Sim. É a mesma coisa, o corretor da Remax é dessa forma. Então, ele vende um imóvel. E aí aquela outra pessoa fala assim, eu conheço um corretor da Remax que me deu um bom atendimento e indica. Então, a gente acaba trabalhando sempre nesse círculo de indicação. Né? Eu acho que essa é a diferença. Por quê? Porque tá junto, as pessoas têm a deficiência de não estar junto com o cliente. Quando você aplica a prática, aí o resultado vem. E a consequência é clara, né? É clara, né? Olha que legal. Então, assim, o que a gente hoje, dentro do nosso mercado, a gente enxerga assim, por exemplo... O mercado tradicional, ele seria um clínico geral. A Remax seria o especialista dentro do negócio, né? Então, e isso é aberto para o mercado. A gente não esconde, a gente não tem um segredo. Nosso segredo está ali. Não, a gente expõe isso para o mercado. Só que, às vezes, esse corretor que está chegando, ele não quer mudar a chave. Olha só. Ele fala assim, é muito trabalho isso aí. Eu não estou preparado para isso. Olha só. Você está muito louca de falar isso para mim, que eu vou vender mais imóvel do que outra pessoa. Olha só. E a gente fala assim, não, você vai vender mais. Se você executar todas as práticas que nós estamos ensinando, é como a receita do bolo. Sim. Se você seguir a receita do bolo... O bolo sai. O bolo sai. Às vezes ele vai crescer um pouquinho, mas ele vai sair, se você executar a receita bem feita do bolo. Legal. Então é isso que a gente ensina na Remax. Você executar. A gente fala assim, não fique enfeitando o pavão. Segue um modelo. Se esse modelo deu certo nos Estados Unidos, deu certo em Portugal, está dando certo na Argentina,
que é onde a economia está péssima, a inflação gigantesca. 68% ó. E a Remax está explodindo de vender na Argentina. Esse projeto ele dá muito certo. E pelo que eu estou observando e pelo que nós conversamos aqui, é pela humanização do atendimento. Sim. E muito mais que isso ainda. Olha, Marielle e Alessandro, por incrível que pareça, passou rápido, né? Chegamos já? ao final do programa. Nossa. Passa rápido, né? Passa Quando mesmo. você menos pensa, já acabou. Olha, eu tomei nota de muitas coisas que aqui estão envolvidos. E para mim, ficou muito claro que todas as características empreendedoras, como humanização, honestidade, escutar o cliente, ó, querido ouvinte, toma nota aí. Honestidade, escutar o cliente, parceria, ser especialista, colocar foco, aprendizado e comprometimento. Tomou nota? Essas são as características principais. Falamos aqui, né? Sim. Do caso de vocês, que é um caso de sucesso, Sim. utilizando-se a Remax, mas efetivamente não é apenas a Remax, mas podemos trazer isso para outras empresas. Sim. Remax Home Vision, né? Mais bons vídeos, Home etc. Vision, E, Alessandro, suas considerações finais do programa, o que aprendemos hoje? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho da nossa Sim. vida, é um prazer. Espero que possamos ter ajudado o público em geral aí para abrir um pouquinho a mente, né? E o que nós procuramos é ter pessoas semelhantes a nós para estarmos caminhando junto. Perfeito. Então são pessoas que realmente esteja dentro desse perfil. Perfeito. Muito bem, Marielle, o que aprendemos hoje? Então, quais são as suas considerações finais? Qual foi o nosso grande aprendizado para deixar para os ouvintes aqui? Eu acho assim, que às vezes a pessoa ela tá tão presa na CLT, meu pagamento vai cair dia 5, dia 20 e tal, e ela tem medo, porque ela é no escuro, ela fala assim, gente, como que eu vou pagar minhas contas, né? Uhum. Mas eu posso falar assim para você, há 20 anos a gente trabalha dentro de um mercado que a gente não tem um salário fixo, sempre é comissionado. Sim. Porque um vendedor, um representante comercial, um corretor é comissionado. Uhum. Ele depende da sua comissão. Sim. Se você executa boas práticas, você tem bom relacionamento, você entrega o seu melhor, com certeza a consequência vem, o dinheiro vem, porque você entrega o melhor. Então, todos os dias, quando você levanta de manhã e você fala assim, eu quero executar o melhor, o retorno vem. E vale a pena? E vale a pena. Valeu a pena abrir o seu negócio? Está bem colocado? Vale a pena. Estamos galgando o sucesso, né? Estamos pouco tempo, mas consciente, pé no chão, que vai ter muito, mas muito, muito fruto. Olha que maravilha. Muito bem, Alessandro e Marielle, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa Talking Business. É uma honra tê-los aqui. Vocês falaram da Remax, falaram do caso de vida de vocês e que sirva de inspiração para muitos aqui, né? Efetivamente no programa Talking Business. Fiquei muito feliz, muito obrigado de coração, viu, Alessandro? Muito obrigado mesmo, Marielle, por estar aqui com a gente. Isso foi maravilhoso. E eu queria dizer que o programa Talking Business é um programa que sempre acrescenta. E hoje aprendemos tanto que eu tomei nota, que fiquei até perdido com tantas informações que tiveram, mas foram super úteis e super bacanas. Querem deixar o telefone de vocês? Sim, vamos lá. Vamos fazer uma mexã aqui agora. Uma outra coisa assim que eu acho legal a gente falar, Baroni, que às vezes a pessoa ela precisa de sentar do lado de uma pessoa para conversar. Sim. E a porta da nossa empresa está aberta para qualquer tipo de empresário. Maravilha. Que quer sentar e falar assim, eu quero só trocar com você uma palavrinha. Talvez você possa me ajudar. Olha. Onde tem uma falha no meu negócio que eu posso. Legal. Você possa me ajudar. Então a gente está com as portas abertas. Nós estamos na Rua Inácio 672, ali no Larguinho da Vila Zelina. Nosso telefone é o 2365-4001. Repita. 2365-4001. Ok, algum celular específico? 11 9 8746 9899. E nós estamos no Instagram, @RemaxHomeVision. E estamos de portas abertas. Quem precisar de um conselho, de um abraço, Olha de só. um carinho, a gente está em um cafezinho, sempre pronto para receber qualquer pessoa que chegar no nosso Eu vou estar lá, imobiliária. pode ter certeza. Serão bem-vindos. Gente, muito bem. Olha, mais uma vez, Alessandro e Marielle, muito obrigado por aceitar o convite. Em nome do pastor Wagner Valiati, né, presidente dessa rádio, presidente dessa igreja,
Foi uma honra tê-los aqui no programa Talking Business, brilhantando aqui mais uma vez. 21ª edição, hein? Olha que legal, juntinhos aqui. Muito obrigado de coração. E para você, ouvinte, que está sintonizado com a gente, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Estaremos juntos aqui no próxima quinta-feira, às 20 horas, para mais um programa de excelência aqui na Rádio IBBN em São Paulo. Simples assim. Uma boa noite para você e até lá. Tchau, tchau. Esse foi o programa Talking Business, falando